abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 3, 21, 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26, lê comigo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Precisamos orar, irmãos. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Na verdade, há muita teologia nesse texto. Alguns pais da igreja pegaram esse texto e escreveram uma enciclopédia em cima desse texto. A gente vai arranhar um pouquinho a superfície aqui para entendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho. Então, precisamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos nessa hora, iluminando o nosso entendimento, clareando nossa percepção, concedendo-nos a graça da revelação de enxergarmos, Senhor, a tua glória no Evangelho. E esse Evangelho glorioso que o Senhor nos alcançou. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida seja impactada pelo Evangelho. Todos nós devemos viver uma vida impactada diariamente, continuamente, pelo Evangelho. O Evangelho muda completamente. É o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E nós, Senhor, queremos desfrutar desse poder que está, Senhor, em nós, que está ao nosso alcance, em Cristo Jesus. Eu peço, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória, traz, Senhor, a nossa igreja, crescimento, amadurecimento e um maravilhamento no Evangelho. Me usa, Senhor, que eu seja um instrumento teu nessa manhã, que eu não fale de mim mesmo, é porque nem tenho nada de bom para falar, mas que eu fale, Senhor, na inspiração do teu Santo Espírito e que eu leia a palavra e deixe a palavra falar com os meus irmãos, assim como ela falou comigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Diante do juiz. Eu não sei que ideia você tem quando diante do juiz você está. É muito comum, diante da autoridade de um juiz, de um excelentíssimo, que tem o poder de sentenciar-nos, de definir a extensão, da nossa sentença. Eu não sei como é que você se vê, mas nós estamos aqui num texto que nos coloca diante do juiz. Hoje eu quero convidar você a comparecer diante do juiz. Esse texto, irmãos, é um texto, como já disse, antigamente, quando a gente usava, não sei se usa isso ainda hoje, mas antes que não, zipado. Antigamente, os disquetes, eles não cabiam muita coisa, então alguém inventou zipar, compactar. Então nós temos aqui, nesse texto de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26, muita teologia compactada, zipada. Eu quero descompactar pouca coisa. Quero descompactar algumas coisas nessa manhã, a fim de que eu e você sejamos, irmãos, continuamente, em toda a pregação, impactados pelo Evangelho. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você quer viver da forma certa, na direção certa, só tem uma forma de você viver da forma certa, na direção certa. Só tem um jeito. É você viver diariamente impactado pelo Evangelho. Se você não vive impactado pelo Evangelho, eu tenho certeza absoluta que você não está na direção certa. Que você não está fazendo a coisa certa. Porque somente esse impacto, esse maravilhamento, que nos deixa estonteados, perplexos, boquiabertos, que nos deixa pasmados, somente esse impacto, ele tem a condição
de afetar-nos ao ponto de esse afetamento ele comprometer e ele qualificar todas as áreas da nossa vida. Não existe uma área da vida que fique de fora quando somos impactados, maravilhados pelo Evangelho. Não existe uma área da vida. Na verdade, não existe uma célula do nosso corpo que escape de ser impactado pelo Evangelho quando ele de fato chega a nós genuinamente, puramente, simplesmente o Evangelho. O que aconteceu com os profetas, Pedro vai dizer que os profetas já entendiam o Evangelho, o que aconteceu com os apóstolos, por exemplo, o que aconteceu com os missionários, com os pais da igreja, homens que deram a vida, homens que não titubeavam de confessar Jesus como Senhor, tendo à espreita um leão doido para o devorar. Homens, meus irmãos, que não titubeavam quando uma pistola era colocada na cabeça da sua filha, da sua esposa, e dizia, ou você nega ou eles morrem. Ele não titubeava em dizer, eu não nego Jesus. Porque eles eram homens impactados pelo Evangelho. Jovens impactados pelo Evangelho, que abriram mão das suas vidas e se embrenharam pelos cantos do planeta como missionários, a fim de que houvesse adoração. Onde não há adoração, tem que ter missão. Então, eles faziam missão, eles pegavam o mapa do mundo e diziam, bom, onde não há adoração ao único e verdadeiro Deus, na pessoa do Senhor Jesus, aqui não tem, é para lá que eu vou. Homens que abriram mão das suas próprias vidas, homens que doaram tudo de si, a fim de que, por algum meio, alguns fossem salvos, aqui e acolá. Esses impactados pelo Evangelho profundamente, meus irmãos, todas as células do corpo, e nós também temos ao alcance de nós, aos nossos ouvidos, o anúncio do Evangelho. E esse anúncio do Evangelho, ele precisa impactar a sua vida diariamente. Se o Evangelho não está impactando a sua vida diariamente, você não está no caminho certo. Pastor, mas eu sou dessa igreja, eu ajudo muito aqui. Se o Evangelho não está impactando a sua vida diariamente, você não está no caminho certo. Porque o Evangelho, meus irmãos, são as boas novas para todo aquele que crê. O Evangelho é a melhor notícia. É a notícia da vida eterna, é a notícia da ressurreição, é a notícia da justificação, é a notícia da santificação, é a notícia da glorificação, é a notícia da consumação de todas as coisas, novos céus, nova terra. É a notícia de que enquanto aqui nós somos peregrinos, e essa vida aqui é passageira, enquanto aqui, meus irmãos, o Evangelho está anunciando que nós fomos resgatados e perdoados pelo Senhor Jesus. E isso afeta afeta o casamento, afeta os relacionamentos, afeta a maneira que a gente administra o tempo, afeta a maneira que a gente administra o dinheiro, afeta a maneira que a gente administra o nosso corpo, afeta a maneira de onde a gente quer morar, o que a gente quer estudar, muda tudo. Não tem nada que não mude quando somos pelo Evangelho impactados. Não tem nada. Repete comigo, não tem nada. Nenhuma área, nenhum departamento, nenhuma secularização, absolutamente nada, não tem nada na vida. Você olha para o teu filho, você lembra do Evangelho. Você olha para a sua neta, você lembra do Evangelho. Você olha para o dinheiro, o Evangelho. Você olha para a sua agenda, o Evangelho. Você olha para quem te faz mal, o Evangelho. Você olha para quem te faz bem, o Evangelho. Você olha para a morte, o Evangelho. Você olha para a vida, o Evangelho. O Evangelho afeta todas as áreas da nossa vida. E precisa afetar a minha e a sua também, ainda mais e mais e mais. O que eu faço para isso, pastor? Ouça a pregação, ela promove fé, ela renova a fé. Ore a Deus, adore a Deus, viva com o povo de Deus, medite na palavra de Deus, cotidianamente, olhe para a cruz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, disse o autor aos Hebreus. Então, para ser impactado, nós temos que olhar para a cruz, olhar para Cristo, olhar para Jesus, e ao contemplarmos, sermos transformados dia a dia de glória em glória. Esse texto, irmãos, como disse, é por demais importante. E porque nós precisamos, irmãos, do Evangelho constantemente. O Evangelho não é o ABCD, o Evangelho é de A a Z. O Evangelho não é o que você aprendeu e aí se converteu e agora você toca a sua vida. Não, o Evangelho é o modo operante, é o modo que a gente opera. Um computador tem o seu modo de operar. Se você não der um comando diferente, ele vai fazer aquilo ali. O Evangelho, meus irmãos, é o modo que a gente vê a vida. Então, é importante, por quê? Algumas considerações, antes da gente começar aqui. Porque o Evangelho você vai saber quem Deus é.
No Evangelho, você conhece a justiça de Deus, o amor de Deus e a santidade de Deus, e como essas coisas, maravilhosamente, indescritivelmente, elas se coadunam, elas se harmonizam. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós conhecemos quem somos. Quem somos? Nós somos profundamente pecadores e profundamente amados ao mesmo tempo. Profundamente pecadores e profundamente amados. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós conhecemos qual a solução para a nossa vida. Na verdade, qual a solução para a nossa vida? Qual a solução para todas as áreas da nossa vida? É Jesus. Jesus é a solução para todas as áreas da nossa vida. Não tem uma área que ele não seja a solução. E entender como a salvação é realizada, propriamente dita, no Evangelho. Bom, esse livro de Romanos, já estudado por nós na escola bíblica dominical, é interessante que o apóstolo Paulo, ele faz as suas saudações e algumas recomendações de idas e vindas, desde do versículo 1 até o versículo 17. Paulo vai tratar sobre saudações, idas e vindas, dificuldades aqui e ali. Mas quando ele começa no versículo 18 ao capítulo 2, 16, ele fala aos ímpios. E ele fala aos ímpios: vocês estão perdidos e condenados. Não tem nenhuma chance para vocês. Depois Paulo, os judeus dizendo: bom, agora, isso aí mesmo, Paulo, pega pesado neles. Mas de repente Paulo, quando chega no capítulo 2, versículo 17, de 3 a 20, Paulo pega pesado com os judeus e diz para os judeus assim: olha, vocês também estão condenados, estão perdidos. E aí, quando chega em Romanos, esse texto que nós lemos, 3, 21 e 22, Jesus é aqui explicitado por Paulo no processo salvífico para ambos. E ele vai explicar como isso aí, ele vai explicar como é que isso aí acontece. Primeira coisa que eu queria ressaltar aos irmãos, e isso é algo que todos nós, pregadores, precisamos fazer, é que não há dois grupos de pessoas no mundo, apenas um grupo. Todos pecaram, todos pecamos, nós lemos aqui, todos nós somos pecadores, todos precisamos de salvação. Hoje na sociedade não tem o grupo de bons e os ruins. Normalmente a gente diz: olha, poxa, o pessoal de Brasília, STF, o pessoal que está no Bangu 1, eles são ruins. Não, irmãos, todos somos ruins, todos somos pecadores. Essa ideia de dizer que não, lá eles são ruins, nós somos bons, olha, você merece, o fulano não merece. Olha, você casou agora, né? Olha, você merece a pessoa. Meus irmãos, ninguém merece nada. Todos somos pecadores. O texto em questão, ele deixa isso para nós muito, muito claro. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos somos pecadores e todos carecemos dessa graça de Deus, dessa glória de Deus no Evangelho. Então, todos somos. Essa ideia de dividir o mundo em gente boa e gente ruim, essa é uma ideia religiosa. Todos somos ruins. Todos somos pecadores. Inclusive, esse foi o grande problema, de Jonas, quando ele vai a Nínive. Ele diz: poxa, eles são maus. Mas ele não se vê como mau. Ele se vê como alguém melhor do que os ninivitas. E Deus prova para ele que ele não era melhor do que os ninivitas, nos 4 capítulos lá de Jonas. Pois bem, agora, esse assunto, irmãos, inclusive, daqui a pouco a gente vai estar comemorando aí a reforma. A gente vê que essa tratativa da reforma, da justificação, Lutero, ele, antes da reforma, na sua juventude, ele considerava que justiça de Deus era exclusivamente a justa punição de Deus. Ainda não iluminado, os olhos do seu coração, quando ele lia a palavra e quando ele lia Romanos, ele entendia que Deus, quando fala de justiça, ele está falando sobre punição em toda a Bíblia. De fato, justiça tem a ver com punição. Justiça punir o culpado. Mas existe algo que se trata na teologia de justiça ativa e passiva. A justiça ativa, Deus punindo. A justiça passiva, Deus recebendo o castigo que deveria ser nosso. Então, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente lê justiça, logo também nós, brasileiros, a gente logo coloca como sinônimo dizendo: isso é castigo. Justiça de Deus, castigo de Deus. Então, quando lemos aqui acerca disso, principalmente em Romanos, que é o livro que fala sobre a justificação, nós precisamos dessa
desse esclarecimento, que inclusive foi o pivô, né, da Reforma Protestante. E hoje eu queria, junto com os irmãos, falar sobre características da justiça de Deus e as suas aplicações e as suas implicações na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Da maneira que nós nos enxergamos, da maneira que nós lidamos com a fé, com o Evangelho, da maneira que nós enxergamos Deus, da maneira que nós nos esforçamos ou não com respeito aos assuntos da nossa salvação. Bom, no Novo Testamento, a palavra justiça, ela vem lá do Velho Testamento, já no hebraico, mas no Novo Testamento, no grego, existem várias palavras, né, que eram usadas quando a gente lê justiça. Na verdade, existiam várias palavras no seu original para justiça. Eu quero falar sobre apenas duas delas. Primeiro, é a justiça como sendo a vingança de Deus. Vingança de Deus. Eu tentei falar aqui esse grego aqui, mas não deu certo não. Então, lê aí, vê se você consegue aí. E também essa justiça como providência de Deus para a nossa salvação. Então, quando a gente está lendo agora Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 26, quando você lê justiça de Deus, você tem que entender que nós estamos falando de uma providência de Deus para a nossa salvação. E qual foi a providência de Deus para a nossa salvação, onde Ele ia equalizar o seu amor, a sua justiça e a sua santidade, e não ia negar o seu caráter. Porque o caráter de Deus, Ele é santo, justo e Ele é amor. Então, como é que Ele ia realizar isso? Na justiça, nessa providência, qual foi o plano de Deus? Você conhece bem, tão bem já, graças a Deus, quanto eu. A providência de Deus foi Ele mesmo, na pessoa do seu Filho, pagar pelos nossos pecados. Então, qual é a justiça de Deus aqui? A justiça de Deus é a providência de Deus para a nossa salvação. Qual foi a providência de Deus para a nossa salvação? Você pode repetir em alta voz e bom som? Jesus, o próprio Deus, em carne, pagar pelos nossos pecados. Essa foi a providência de Deus. Então, agora isso, irmãos, afeta completamente a nossa vida. E aí eu queria que a gente fizesse aqui um exercício nessa manhã. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, não é minha aqui, a sua Bíblia, e lesse comigo o versículo 21, mastigando ele. Vamos ler? Mas agora, vamos ler? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas. Então vamos lá. Pastor, essa justiça providencial de Deus, essa providência de Deus, como é que ela é? Então vamos descompactar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, ela é uma justiça sem lei. Repete comigo, sem lei. O que quer dizer sem lei? A justiça de Deus, ela é sem lei. Ela quer dizer que essa justiça não se adquire pelo cumprimento da lei. Não é por cumprir a lei que você se torna justo. Você não se torna, essa justiça de Deus, essa providência de Deus, essa salvação de Deus, ser salvo por Deus não é pela lei. Na verdade, é até errado dizer não é mais pela lei. Nunca foi pela lei. Nunca foi pela lei. A lei, ela tem a proposta de apontar o nosso pecado e revelar a perfeição de Deus. Aponta, por exemplo, nenhum de nós aqui obedece em todo o tempo, em toda a vida, o decálogo. Nenhum de nós cumpre os 10 mandamentos. Nenhum de nós. Então, se Deus sabia que nós não cumpriríamos os 10 mandamentos, por que Ele nos deu os 10 mandamentos? Bom, em primeiro lugar, para revelar o seu caráter. Em segundo lugar, para mostrar o nosso pecado e a nossa incapacidade de sermos semelhantes a Ele. Em terceiro lugar, irmãos, para nós pedirmos a Deus salvação e misericórdia. Deus tem que dar um jeito nisso. Deus, pela sua misericórdia, dá um jeito nisso, porque Ele revelou a lei. Ele deu a lei para mostrar o seu caráter e a nossa imperfeição. Não para que Deus não deu a lei para que nós a obedeçamos e tendo obedecido, sejamos salvos. Por que Deus não deu a lei para nós obedecermos e a partir da obediência sermos salvos? Por quê? Porque é impossível obedecer à lei. Amém, meus irmãos? E se porventura você obedece a alguma coisa da lei, se você tropeça em uma delas, você já é réu de todas. Amém? Você sabe que o Código Civil e o Código Penal, existem ali várias leis. Então, para você receber uma sentença segundo o Código Penal, você não precisa infringir todas as leis.
Você pode, infringindo uma só, você já é culpado dentro do Código Penal. Logo, se você infringir uma das leis de Deus, você já é completamente culpado. Nós, irmãos, somos culpados. Então, é uma justiça sem lei. Aí, irmãos, a pergunta, né? Deus exige ou não a nossa obediência para a nossa salvação? Responde aí para o seu vizinho. Deus exige ou não a nossa obediência para a nossa salvação? Exige ou não exige? Deus exige a nossa obediência, sim ou não, para a nossa salvação? Bom, o exemplo flagrante foi o ladrão na cruz. Ele obedeceu a Deus para ser salvo, sim ou não? Não, mas ele creu em Deus para ser salvo. Aquele que crê será salvo. Se houvesse assim a sentença, aquele que obedecer será salvo, quem seria salvo? Quem seria salvo? Ninguém. Mas teve um que obedeceu tudo. Quem foi? Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, não é pela nossa obediência, porque nunca obedecemos tudo. Na faculdade ou na escola tem a questão da nota de corte, né? Quem está familiarizado com a nota de corte aí, diga amém. Então, algumas faculdades, a nota de corte é 7, outras é 8. Tem algumas faculdades dos Estados Unidos que a nota de corte é 10, só passa com 10. A nota de corte de Deus, imagine você o 10, né? A nota de corte de Deus é 1 milhão. Pastor, mas na prova só dá para tirar 10. Mas o padrão de Deus é 1 milhão. Não dá para atingir, é inatingível. Não é pela nossa santidade. Não somos e jamais seremos suficientes. Toda pessoa que baseia a sua salvação na sua própria santidade, ela está perdida. Na verdade, ela está perdida e ela está ofendendo a Deus. É, pastor? É. O santo ofende a Deus? Não, o santo não ofende a Deus. O santo que baseia a sua salvação na sua santidade. Porque se houvesse alguém que pudesse ser santo o suficiente para ser salvo, Jesus não precisava morrer. Então, está fazendo pouco caso da cruz de Cristo. Então, não é pela nossa santidade. Nós jamais seremos santos o suficiente para merecer o céu ou nos igualarmos à santidade de Deus. Não é Isaías que vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia? Amém, irmãos? Então, essa aqui é uma justiça sem lei. Obedecemos não para sermos salvos. Obedecemos porque fomos salvos. A obediência não é a causa. A obediência, ela é o efeito da nossa salvação. A obediência é a prova da salvação, não a garantia dela. Não a garantia. É o efeito dela, não a causa. Mas está presente sim. Fala para o teu vizinho, tem obediência sim, irmão. A obediência tem que aparecer. Fala com ele, a obediência tem que aparecer. Mas ela não vai aparecer para garantir a sua salvação. Ela vai aparecer porque você foi salvo. É um efeito da sua salvação. Tiago vai fazer esse reclame dizendo, mostre a tua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, alguns inclusive não queriam nem canonizar o livro de Tiago, dizendo que ele estava se contrapondo a Paulo. Não. Paulo dá ênfase na justificação, Tiago dá ênfase nas obras. Mas Paulo, irmãos, ele está dizendo que começa com a fé. E Tiago está dizendo que a consequência da fé são obras. As obras precisam estar presentes. Tem que ter obediência sim, vai ter obediência sim. Não para ser salvo, mas porque foi salvo. Isso tem que ficar muito claro para você. O que isso acontece, pastor? O que isso afeta a minha vida? Isso tira um peso da sua vida. Você não se salva. Você não é o seu próprio salvador. Você já foi salvo. Agora você recebeu o Espírito de Deus, a mente de Deus, um novo coração. Agora você, diga para o seu irmão, você pode obedecer. Você pode obedecer por gratidão. Você pode obedecer pelo exemplo de Cristo, você pode obedecer pela capacitação do Espírito, você pode obedecer e você vai obedecer porque Deus fez uma obra na sua vida. Ele nos chamou, irmãos, para anunciarmos as virtudes dele. Ele nos libertou. Lembrando mais uma vez, irmãos, a libertação do povo de Israel é um exemplo disso, clássico disso. Primeiro Deus tira o povo de Israel. Depois Deus dá os 10 mandamentos.
Se a salvação fosse por obra, então Deus tinha que dar os 10 mandamentos e dizer, obedeçam. Se vocês obedecerem, eu tiro vocês daí. Deus disse isso, irmãos? Não. Deus tirou eles de lá. Diz, agora vocês são meu povo, eu vos libertei, eis aqui o que eu proponho para vocês. Obedeçam. Essa obediência não vai, vocês não vão alcançar essa obediência. Essa obediência está mostrando o meu caráter. Vocês vão tentar, mas vocês vão fracassar. E vocês vão precisar de um Salvador, senão eu vou ter que matar vocês. Então, enquanto o Salvador não vem, eu vou estabelecer uma cerimônia que vai representar ele. E era o sacrifício pelo pecado de toda a tribo de Israel. Isso traz um alívio para nós. Diga para o seu irmão, pela fé você está salvo. Agora obedeça. Agora obedeça. É uma justiça sem lei. Segundo lugar, uma pergunta. É uma justiça mediante a fé. Eu começo com uma pergunta. Quem aqui crê de fato que somos salvos pela fé? Diga amém. Diga glória a Deus. A gente tem que tomar cuidado com os termos. Nós, irmãos, somos salvos. O que o texto está dizendo aí? Versículo 22. Nós somos salvos mediante a fé. É verdade que a gente é salvo pela fé. Mas o termo pode ser usado com cuidado. Eu sou salvo pela fé. Pode ser usado com cuidado. Mas se você aplicar do jeito que o texto está dizendo, você está errado. Nós não somos salvos pela fé. Porque a fé não salva. Quem salva é Jesus. Repete comigo, a fé não salva. Quem salva é Jesus. Mas eu sou salvo mediante a fé. E isso é importante a gente entender. Porque senão se torna mérito. Porque senão você deposita a sua confiança na sua fé. E a fé não é onde você deposita a sua confiança. A sua confiança tem que ser depositada em Jesus. Amém, irmãos? É em Jesus. Logo, a fé, irmãos, ela não é a causa. Não é ela que opera a salvação. É por ela que a gente recebe a salvação. Deus não exige lei e depois exige fé. Deus, ele diz assim, bom, eu exigi lei no Velho Testamento, agora no Novo Testamento eu vou exigir fé. Não. Ela é requerida como instrumento para a apropriação da salvação. Ela nos é concedida, ele é o autor e consumador da nossa fé, ela nos é concedida como sendo um instrumento pelo qual nós tomamos posse da nossa salvação. Então, quando eu digo e aplico, exatamente como o termo, eu sou salvo pela fé. Não, você não é salvo pela fé. Você é salvo por Jesus, mas mediante a fé em Jesus. Amém, irmãos? Mediante a fé em Jesus. Isso precisa ficar claro para nós. Assim, a fé está para a salvação como a mão do mendigo está para a doação. O mendigo, quando ele é agraciado, ele não vai dizer assim, graças a Deus eu tenho mão. Ele vai dizer, graças a Deus eu tenho pão, e alguém me deu esse pão. A boca, assim como a boca está para a comida. Quando você está alimentado, você diz, essa comida me saciou. Você nem lembra da boca. Mas foi mediante a boca que você colocou a comida para dentro. Foi com as mãos que o mendigo segurou o bem. De nada vale o pulmão se não houver ar. Que bom o meu pulmão. Por que eu quero um pulmão se eu não tenho ar? Eu preciso de ar, não pulmão inútil. Então a ênfase não está na fé. Nós não podemos dar ênfase à fé. A ênfase está em Jesus. Mas é mediante a fé. Sem fé é impossível. Nós confessamos aquilo que cremos com o coração, nós confessamos com a boca. É a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, irmãos, é um erro muito grande. Eu estou cheio de fé. É um equívoco a gente exaltar a fé como sendo conteúdo. Não, o objeto da nossa fé é que deve ser exaltado. É o objeto. Jesus é o objeto da nossa fé. O Evangelho é o objeto da nossa fé. A palavra é o objeto da nossa fé. Mediante quer dizer isso. Imagina a pessoa dizer, eu tenho muita fé. Não está se garantindo em você, então. Eu tenho muita fé. Lembra que um homem chegou diante de Jesus e disse assim, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha pequena fé, na minha pouca quantidade de fé. Ajuda-me. E Jesus o contemplou. Lembra que ele disse que
a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda? Então, não é a fé. Ou seja, é o objeto da fé. E o objeto da nossa fé é Jesus. Portanto, quando a gente lê, mediante a fé em Jesus, a ênfase é Jesus. E a fé é o meio pelo qual nós tomamos posse e adquirimos isso. Isso, para nós, é maravilhoso. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos aos que creem, porque não há distinção. Uma pergunta para os irmãos. Responde aí para o teu vizinho. Deus salvará a todos? Responde para o seu vizinho aí. Não repete a pergunta, não. Dá a resposta para ele. Deus salvará a todos? Porque o texto vai dizer, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos. Para todos. Vamos entender isso aqui? A ideia que Paulo está transmitindo aqui, irmãos, é que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então as barreiras, porque Paulo vivia numa barreira cultural, numa barreira étnica, numa barreira religiosa. Judeus, gentios, e ímpios, piedosos, pecadores e santos. Bom, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, ou seja, não há barreiras. Deus, ele é inclusivista quando diz para todos, qualquer um, tribos, povos, nações, etnias, idiomas. Deus é todo. Agora, Deus é exclusivo com relação à fé. Ele é exclusivo com relação à fé. Apenas aos que creem. Apenas aos que creem. Pode ser qualquer um de qualquer lugar. Apenas aos que creem. A gente não vai entrar nos pormenores disso aqui. Então, irmãos, é interessante que Jesus, ele mostra isso no seu ministério, a todos, a qualquer um, inclusive as pessoas menos prováveis, né, os mais improváveis. Jesus, ele faz isso de maneira até escandalosa para o seu status, né, religioso encontrado na época. Ele segue seu ministério salvando os que não prestavam, os estrangeiros, a justiça de Deus disponível aos mais estranhos. Meus irmãos, Deus, ele tem preferência por quem não vale nada. Olhe para frente. Olhe para o lado. Olhe para o lado. Deus tem preferência por quem não vale nada. Porque para a justiça de Deus, a autojustiça, não valemos nada. Não valemos. E Deus tem preferência. Zaqueu não valia nada. Desce. Importa que eu vá na sua casa. A mulher samaritana, segundo o status socioeconômico da época, não valia nada. João capítulo 4, ele, olha, se eu te der da água, ela vira a primeira missionária. Então Deus, irmãos, ele tem preferência. O fariseu e o publicano, ele conta a parábola e arruma a parábola de maneira que o publicano, ele saiu dali justificado. O pecador saiu dali justificado. Então, é a justiça para todos. Todos os que creem. Ele não abre mão de uma fé exclusiva nele, uma fé singular apenas nele. Amém, meus irmãos? Agora, versículo 24, você pode ler comigo o verso 24? Vamos ler juntos? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É uma justiça, meus irmãos, gratuita. Eu queria que você citasse 3 coisas que nós precisamos fazer para sermos salvos. 3 coisas. Quem pode ir? Número 1. O que a gente tem que fazer para ser salvo? Número 2. Mais o quê? O que a gente tem que fazer para ser salvo? Alguém falou alguma coisa aí? Crer em Jesus. Mais o quê? Hã? Mais o quê? Crer e batizado. Meus irmãos, a verdade é que nós não fazemos nada para ser salvos. Preste atenção. Isso exalta a Jesus e humilha a gente. Não precisa fazer nada para ser salvo. Porque, quando eu digo assim, eu quero lembrar os irmãos que nós acabamos de dizer que não é pela fé, é mediante a fé. Então, se não é pela fé, eu vou dizer, eu estou sendo salvo porque eu criei. Não, você está sendo salvo porque Jesus te salvou.
E ao te salvar, concomitantemente, simultaneamente, Ele promoveu fé no seu coração. Porque a fé é um dom de Deus. Não foi uma conclusão sua. Não foi uma decisão sua. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. A salvação é um movimento que começa em Deus e é exclusivamente de Deus. Diga amém por isso. Eu estava estudando o Evangelho de Lucas e eu estava fazendo uma cariação naquele texto, quando Jesus fala sobre as crianças, né? Que a gente tem que ser como a criança. Quem lembra disso? Tem que ser como criança, lembra disso? E aí, muitas vezes diz assim, a criança é assim, a criança é assada, a criança é aquilo outro. Só que o texto ele não quer dizer absolutamente nada disso. Porque ele diz assim, aquele que receber o reino dos céus como uma criança. Na verdade, ele não está falando da qualidade da criança. Está falando da condição da criança de receber. Por exemplo, se os pais da Eloá não fizerem a mamadeira dela, não abrirem a geladeira para ela e não ligarem o fogão para ela, Eloá morre de fome. Amém, papai? Ela morre de fome. Então, ela precisa receber. Ela não tem condição de fazer por ela. O reino dos céus, ele tem que ser recebido assim como uma criança recebe as coisas. Ela é incapaz, ela é impotente. E muitas vezes, dependendo da idade, se for como foi aqui, né, a Sofia, por exemplo, nós apresentamos, ela às vezes nem se expressa que está com fome. É a mamãe que sabe assim, é a hora. O leite está vazando, é a hora, é agora. Nem se expressa que está com fome. Então, é uma justiça gratuita. Não há mérito em nós. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer assim, opa, estou aqui, aí você crê, eu criei. Pô, nosso colega não creu, né? Ele se deu mal. Ah, mas eu criei. Nós cremos. A gente vai poder dizer isso, sim ou não? Não vai poder. É uma graça de Deus. Até a fé que temos é uma graça de Deus por nós. Por isso nós temos que agradecer a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus por isso. Tudo Ele fez. É um presente. Presente, o que você faz para receber um presente? O que você faz? No máximo você estende as mãos assim, ó, e você toma para você. Custou quanto para você esse presente? Nada. Quanto custou a salvação para você? Nada. Paulo explica com isso, irmãos. Paulo explica com isso que não custa nada para ele e nem para ninguém. Salvação é um dom. Dom é um presente. Salvação é um presente de Deus. Não há preço que você possa pagar. Olha, a salvação, ela é tão cara, 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 que você não tem nada em você e não pode inventar nada nem fazer nada que você possa pagar. E você é tão pecador, tão pecador, tão pecador, tão pecador, que ainda que você fosse o mais, entre aspas, o mais digno, o mais santo, o mais correto, ainda assim você não haveria alcançado o valor da sua salvação. Então, já que Deus tem o preço impagável, e nós temos uma defasagem para negativo enorme, então Deus providenciou a salvação gratuita. Não há preço que você possa pagar, você não tem nada para pagar, não tente pagar para receber. E quando você tenta pagar para receber, você está querendo comprar a sua salvação. Vou me envolver na igreja, porque se eu me envolver na igreja e ficar firme, chegar no final da vida, Deus vai dizer, eu gostei de você. Vem cá, meu filho, que eu gostei de você. E você vai para o céu porque você foi um bom marido. Você vai para o céu. Você vai para o céu porque você foi um bom aluno. Você vai para o céu porque você foi um grande filântropo. Você foi um grande assistencialista. Você vai para o céu porque você foi um bom pastor. Olha, você vai para o céu porque você foi um bom diácono. Olha, você vai para o céu porque você foi uma boa ovelha. Meu irmão, se dependesse disso, todos nós estaríamos no inferno. Não, esse amém está muito tímido. Nada que você possa fazer, tem nada que eu possa fazer para pagar. Justificados gratuitamente. Gratuitamente. Então, irmãos, para a salvação,
Deus não te julga pelo seu desempenho. Fale isso para o seu irmão. Para a salvação, Deus não te julga pelo teu desempenho. Sabe as Olimpíadas? Tem as pré-Olimpíadas, né? Ou seja, na pré-Olimpíada, cada um vai se preparando e aqui no Brasil os que se destacam, né? Que ganham assim a melhor performance nas suas regionais, né? nas suas modalidades, esses vão nos representar lá. Então o desempenho deles é avaliado. E lá o desempenho dos melhores é avaliado. Meus irmãos, para a salvação, Deus não te julga pelo seu desempenho. Ninguém aqui é julgado pelo desempenho. Se eu for bom, Deus vai me aceitar. Se eu não for tão bom... Quem tem mais de um filho aqui, diga amém. Tem filho que se destaca mais nisso e outros destacam mais naquilo. E você tem predileção por um em detrimento de outro? Sim ou não? Não, se tem, não deveria, é um pecado. É filho. Não importa se um desempenhou muito bem ou desempenhou menos. Isso não importa. Porque, irmãos, nessa justiça gratuita, Deus olha o desempenho de quem? De quem? De Jesus. Ele olha para o desempenho de Jesus, e como nós cremos em Jesus, estamos em Jesus, somos representados por Jesus, substituídos por Jesus, temos a nossa fé em Jesus. Então, irmãos, e Jesus transferiu para nós os méritos, os bônus do seu desempenho, que foi perfeito, ele transferiu para cada um de nós. E nós recebemos gratuitamente a justiça de Jesus, porque ele foi justo e justificado por nós. Então, nós recebemos essa justiça. Essa justiça não custa nada, é gratuita. Pastor, e como é que fica a minha vida, então, se não é meu desempenho? Então não precisa de desempenho? Não, vai ter desempenho. O apóstolo Paulo terminou a sua vida falando do seu desempenho. E ele sabia que Deus não olha para desempenho, mas ele terminou falando do seu desempenho. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está reservada pelo reto juiz, não só a mim, mas para todos aqueles que aguardam e amam a sua segunda vinda. Então, teve desempenho. Por quê? Porque você é impactado pelo Evangelho. Quer dizer que eu não preciso fazer nada e eu sou justo? É. Quer dizer que eu não preciso me desempenhar bem e eu vou entrar na glória? Vai. Então você é impactado por isso. Aí você diz, bom, eu sou grato a esse Deus. Eu quero entregar a minha vida, a minha alma, a minha família. Eu quero entregar, sabe, o meu coração. Eu quero entregar tudo que eu tenho. Eu quero entregar meus filhos para Ele. Eu quero entregar meu tempo para Ele. Eu quero entregar meu talento, meu dinheiro para Ele. Eu quero que todo mundo saiba que Ele fez isso comigo. E eu quero que Ele faça isso com outras pessoas que são a imagem e semelhança dEle, estão perto de mim. Então eu quero isso para a minha vida. E aí você vai no desempenho. É um desempenho movido pela alegria, pela gratidão. Não é um desempenho, irmãos, para que você seja digno ou mereça a salvação. Você não era capaz de se salvar, você não é capaz de pagar o preço. Foi um presente para você. Diga para o seu vizinho, foi um presente para você. Versículo 24, vamos ler juntos? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé, a redenção que há em Cristo Jesus. Uma pergunta para os irmãos. Nós fomos libertos do quê? Fala para o seu vizinho aí. Fomos libertos do quê? Libertos do quê? A ira de Deus. Esse aqui, irmãos, é um termo forense, é um termo da legislação da época. E redenção tinha a ver com a libertação de escravos, da escravidão. Um preço precisava ser pago. E aí nós fomos libertos do quê? Há algumas heresias que narram que Jesus pagou um preço para o diabo. Não, Jesus não pagou preço para o diabo. O diabo não tem que receber nada de ninguém. Mas Jesus estava pagando o preço da nossa libertação ao Pai. Ele estava pagando ao Pai. Essa heresia de que paga-se ao diabo, isso é mentira. Essa libertação é da condenação. Jesus, ele paga o preço ao Pai. O Pai precisava receber esse pagamento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, você sabe de cor. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O perecimento, ele acontecerá e aconteceria nas nossas vidas por punição do Pai a todos os pecadores. Todos os pecadores. E essa justiça é uma justiça que nos liberta da condenação. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Fala para o teu vizinho, não há condenação para você. Sabe aquilo que você fez no verão passado? Se você confessou, o sangue de Jesus já perdoou você. E se você voltar a pecar e você se arrepender, e nós já falamos o que é o arrependimento aqui, você terá o seu pecado perdoado. Nós somos livres, irmãos, da condenação que o Pai deveria impor a nós por causa de quê, pastor? Do seu caráter santo e justo. Presta atenção. Deus, o caráter de Deus é um caráter santo e justo. Tendo ele um caráter santo e justo, ele não pode negar ele mesmo. Então, Cristo pagou por isso e nos libertou exatamente por causa disso. Nós, irmãos, fomos libertos da condenação. Nós não somos mais filhos da ira, agora nós somos filhos de Deus. Então, essa é uma justiça redentiva, de redenção, é uma justiça libertadora. Meus irmãos, diante desse tribunal, não há mais culpa para nós. Eu disse para os irmãos que hoje nós compareceríamos diante do tribunal. Não há mais culpa para nós. Jesus pagou por todos os nossos pecados. Diga glória a Deus por isso. Versículo 25, você precisa ler comigo em alta voz e bom som. Me ajude aí. Verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa aqui, irmãos, é uma justiça apaziguadora. É uma justiça apaziguadora. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: o que nós devemos a Deus ainda? O que nós devemos a Deus? O que a gente deve a Deus? Quem sabe o que a gente deve a Deus aí? Responde aí para o seu vizinho, você sabe? O que a gente deve a Deus? Né? O que a gente deve a Deus? Repete comigo. Nada. Repete comigo. Nada. Nada. O que eu devo a Deus? Não devo nada. Eu tinha uma dívida e o escrito de dívida foi rasgado. Não tem dívida. É absurdo, né, irmãos? A gente até pronuncia a fala com dificuldade. Mas o certo é, humildemente, com o coração contrito, humilhado, mas agarrado a essa verdade, firme na verdade, humilhado, mas firme na verdade, constrangido, mas firme na verdade, eu não devo nada ao Pai, porque o Filho pagou por todos os meus pecados e cancelou o escrito de dívida que era contra a nossa vida. Isso muda a maneira de você olhar Deus, isso muda a maneira de você entender o valor que você tem diante de Deus, isso muda a maneira de você enxergar a vida. Você tem que ser uma pessoa de bem com a vida. A alegria do Senhor tem que ser a nossa marca, meus irmãos. Por quê? Porque essa justiça foi apaziguadora. Nós não devemos nada a Deus. Paulo falou a um grupo que estava acostumado com propiciação, propiciatório, uma das peças, que estava no templo. Então, o sangue de animal era colocado no propiciatório, cobrindo o pecado. Jesus torna Deus favorável, apaziguando, reconciliando. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Não há mais pecado que Deus enxergue em nós. Jesus fez propiciação pelos nossos pecados e Ele apaziguou, reconciliou, acalmou, acabou, cessou a ira de Deus contra nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Se isso não impactar você, eu não sei o que vai impactar. Não devemos nada, por causa de Jesus. Então,
nossa fé em Jesus, nossa gratidão a Jesus, nossa reverência a Jesus, nossa adoração a Jesus, nossa contemplação a Jesus, nossa solução a Jesus, nosso oxigênio a Jesus, nosso pão é Jesus, nossa água é Jesus, nosso fundamento é Jesus, nossa segurança é Jesus, tudo é Jesus, porque Jesus, com o seu precioso sangue, fez propiciação pelos nossos pecados e apaziguou a ira de Deus e fez essa amável reconciliação. Agora, há quem pense assim, bom, se Jesus, ele acalmou o Pai, então quer dizer que o Pai é a figura zangada e Jesus é a figura boazinha? Não. Por causa disso, nós não podemos ter a ideia de Deus zangado e o Jesus bonzinho, não podemos. Lê comigo aqui, 1 João capítulo 4. Lê comigo aqui, está escrito aqui, ó. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos... O próprio Pai, que deveria nos punir, Ele envia o próprio Filho para fazer propiciação pelos nossos pecados, para estabelecer o apaziguamento, a reconciliação entre nós e Deus e acabar e anular o efeito dos nossos pecados para com a nossa salvação. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado. Jesus, ele ao dizer para nós, deixe-vos a minha paz, ele estabeleceu a paz com Deus, fazendo propiciação pelos nossos pecados. Quando a gente ouve, né, deixe-vos a minha paz não eu vou lá dou como o mundo a dá, que paz é essa? É a paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Nós não temos dívidas com Deus. Deus não está mais irado conosco. Deus não vai nos condenar. Em Cristo Jesus, Ele já fez isso. Amém, meus irmãos? Portanto, eu queria também falar sobre e terminar falando sobre uma justiça que honra o Senhor. Agora uma pergunta que não quer calar. E essa você precisa acertar. Deus foi justo ou misericordioso com você? Pergunta ao seu irmão, Deus foi justo ou misericordioso com você? Quem acha que ele foi misericordioso conosco, levante a mão. Oh, glória. Deus seja louvado. Diga glória a Deus. Quem acha que ele foi justo, levante a mão. Olha, meus irmãos. E aí deixa eu tentar me fazer entender. Quem crê que Deus é santo, diga amém. Justo, diga amém. Quem crê que é um Deus de amor, diga amém. Meus irmãos, se Deus fosse só misericordioso com você, Ele estaria negando a sua justiça. Porque todo pecado precisa ser punido. Deus não deixa de cobrar um pecado nosso. Então Deus, Ele não foi misericordioso com você apenas. Segundo, irmãos, Deus também, Ele não foi somente justo com você. Porque se Ele fosse apenas justo com você, Ele negaria o seu amor. Então Ele foi justo e foi misericordioso. Diga para o seu vizinho, foi os dois. O versículo 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça por Deus na sua tolerância. Aí olha o que ele diz: deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista, ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, então tem uma conjunção adversativa aí, né? Então, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em o quê? Jesus. Então, como é que a gente entende isso? E você tem que entender isso de uma vez por todas. A gente já explicou isso aqui 500 vezes. E tem que explicar sempre que o Evangelho tem que impactar a nossa vida toda hora. Deus não pode apenas dizer está perdoado. Não pode. Todo perdão tem um custo enorme para Deus. Você está pensando que só pelo fato dele ser Deus, ele pode dizer assim, tudo bem, tá bom, deixa para lá. A gente faz isso com nossos filhos, né? Ou com nossos amigos, ou entre nós. O que a gente faz? Tá bom,
Esquece isso. Deixa para lá. Quem já perdoa? Quem tem a prática de perdoar, diga graças a Deus. Não é assim que a gente faz? Deixa para lá, tá bom, esquece isso. Morreu. Vamos jogar no mato de esquecimento e tal. Deus não pode fazer isso. Repete comigo, Deus não pode fazer isso. Repete comigo, Deus nunca fez isso. Repete comigo, Deus nunca fará isso. Imagine você aceitaria que um crime fosse cometido, um assassinato contra a sua família, os que moram na sua casa, alguém assassinou. A gente chega diante do juiz, e o juiz diz assim, meus irmãos, do jeito que hoje está um dia bonito, um sol maravilhoso, né? Deus é muito bom e tal, eu quero perdoar essa pessoa e deixar para lá. Você aceitaria isso, sim ou não? Não. Também, por quê? Porque estaria contra a lei. Então Deus não pode dizer assim, tá bom, deixa para lá, está perdoado. Deus não pode fazer isso. Ele é contra a natureza dele, porque ele é justo. Então essa justiça retributiva de Deus, ela é vigente, ela é corrente, ela é presente, está aí. Deus não inocenta o culpado. Jesus se fez culpado por nós, é diferente. Jesus, ele se fez culpado por nós. Então, ele foi justo e ele foi o justificador ao mesmo tempo na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, que é Deus. Nós cremos em um único Deus e três pessoas. Amém, irmãos? É a Trindade, um único Deus. Então, Deus, ele foi justo e ele foi o justificador. Como ele não pode dizer apenas está perdoado, se Deus apenas perdoar sem cobrar, ele vai contra a sua santa natureza. Deus perdoou, mas não cobrou. Não, ele cobrou. No filho dele. Ele cobra. Ele cobrou. Ele cobrou no filho dele. Então, por que a gente tem que dizer que Deus não foi somente misericordioso conosco? E por que a gente tem que dizer que Deus não foi somente justo? Porque Deus foi justo cobrando o nosso pecado em Jesus. Ele foi justo comigo. Os pecados que eu deveria pagar, Jesus pagou. Deus foi justo comigo. Eu deposito, ele fez de Jesus o meu substituto, ele fez de Jesus o meu representante, e ele me ligou a Jesus. E Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Deus foi justo comigo. Eu quero dizer para os irmãos que as besteiras que eu fiz na vida, que eu faço, ou que eu vier a fazer, Deus não está varrendo para debaixo do pano, não. Eu quero dizer para você que Jesus paga pelos nossos pecados. Ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. É um sacrifício atemporal. Passado, presente, futuro, não importa. Diga glória a Deus por isso. Deus é justo, Ele cobrou. Por outro lado, eu quero dizer que Deus também é misericordioso, poupando-os em Jesus. Ele foi misericordioso comigo porque Ele me poupou em Jesus. Em Jesus, eu fui cobrado. Em Jesus, eu fui poupado. Entenda-se, justo e justificador. Ele foi justo na minha vida em Jesus. Ele foi justificador por ter colocado lá Jesus e não eu. Portanto, imagine você, olhe para mim agora, imagine você a situação de um ser humano que não tem fé em Jesus. Está perdido. Perdido. Imagine você um ser humano, porque para você ter fé em Jesus, ele tem que ser único e singular. E somente a Ele nós adorarmos e reconhecermos como somente a Ele. Imagine um ser humano que coloca Jesus em um outro santo. Jesus e o seu desempenho. Jesus e a sua fé. Meus irmãos, só Jesus. É mediante a fé. É gratuitamente. É redentivo. É propiciatório. É apaziguador. Então, Ele poupou. Na cruz, Deus foi justo e misericordioso. Cada chicotada, cada tapa, quando furaram o lado do nosso Senhor, quando pregaram no nosso Senhor, quando os soldados de dentes travados batiam no nosso Senhor, era a justiça de Deus sobre você
e sobre mim, que deveria estar, mas foi nele. Então ali, Deus estava sendo justo. Sabe aquela coisa, pergunta ao seu irmão, sabe aquela coisa que você fez? Fala para o teu irmão assim, sabe aquele negócio que você fez? Coisa feia, hein? Mas Deus foi justo, ó, maltratou Jesus na cruz do Calvário por você. Ele foi justo. Jesus pegou todos os seus pecados e levou para ele. Ó, ele apanhou na cruz. Ele foi humilhado na cruz. O sofrimento, irmãos, a proposta de Mel Gibson é mostrar na paixão de Cristo o sofrimento físico. Maior do que o sofrimento físico, meus irmãos, foi o coração de Jesus. Como disse para os irmãos, há um teólogo aí que escreveu sobre quem sofreu mais, o filho ou o pai vendo o filho sofrer. Minha cabeça deu entrou em crise. E, caramba, é verdade. Porque quando nossos filhos estão doentes, eu não sei, eu desconfio que quem sofre mais é a gente do que o filho. Eu desconfio. Porque ele sofre as dores físicas, a gente somatiza dores dele. Meu Deus. Na cruz ele foi justo. Ele foi misericordioso. Então, se Deus, irmãos, Ele nos salvou em Jesus, Ele não pode nos castigar mais por causa dos nossos pecados. Senão, Ele não estaria cobrando, Ele estaria cobrando 2 vezes o mesmo pecado. Quem crê que Jesus pagou pelos seus pecados, diga amém. Então você não pode ser cobrado por Deus pelos pecados. Então Ele vai cobrar pecado 2 vezes? Não pode. Agora, não confunda castigo com disciplina. Ah, pastor, quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa e Deus vai deixar a vida correr solta? Não. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Disciplina é uma coisa, castigo não. Deus não castiga aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não há condenação, não há castigo para quem depositou a sua fé em Jesus e é salvo mediante a fé. Não há castigo, não há castigo. Jesus foi castigado em nosso lugar. Amém, meus irmãos? Até porque agora somos filhos. E filhos não pagam por erros cometidos. Filho é disciplinado. O filho não paga pelo erro cometido. Você vai pagar por isso. Eu vou me vingar. Não. Você vai aprender com isso. Eu vou te disciplinar. E é uma diferença enorme. Agora, irmãos, não poderia parar aí? Poderia parar aí. Porque Deus poderia nos tratar como réus absolvidos. Poderia. Mas não. Ele ainda nos adota. E Ele faz filho dele, te chama para morar na casa dele e passa a fazer morada dentro de você e agora constitui você como embaixador, um representante dele. Depois de ter feito isso tudo, você era inimigo de Deus, eu inimigo de Deus, nós éramos rebeldes contra Deus, nós nos rebelamos, nós demos as costas para Deus, mas Deus fez justiça passiva, como providência de Deus para a nossa salvação. Então Ele mesmo, na pessoa do Filho, assume a nossa culpa, paga pelos nossos pecados, rasga o escrito de dívida contra nós, não cobra nada da gente disso, nos oferta gratuitamente a salvação. E se não bastasse isso, Ele pega a gente que era inimigo de Deus e assim, eu vou adotar você, você agora vai ser meu filho. E você vai ser meu filho e eu não quero que você more no meu bairro não e nem na mesma rua, eu quero que você more na minha casa. Não, eu não quero que você more só na minha casa não, eu quero morar dentro de você e você dentro de mim e eu dentro de você. E agora eu quero que você seja o meu representante. E agora eu quero que você conte para todo mundo. Eu quero que você fale para todo mundo que tipo de evangelho você crê e qual é a salvação que te de fato salvou. Meus irmãos, se isso não impactar você, nada mais vai impactar a sua vida. E se você não viver impactado por isso, você então não teve seus olhos iluminados pelo Evangelho. Porque isso deve causar um impacto tremendo em mim, em você e em todos nós. Eu disse para os irmãos que nós compareceríamos diante do trono de Deus. Falei ou não falei? Fala para o teu irmão, diante do trono de Deus. Eu quero terminar com o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Vamos ficar de pé. Vamos ler juntos?
Você pode ler comigo? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça. Irmão, vem. Pode vir. Pode se aproximar. Pode se chegar. Tem medo não. Você crê em Jesus? Tem medo não. Pode vir confiante. Não tem mais ira para você não. Não tem mais dívida para você não. Ele nem está enxergando os seus pecados. Pode vir. E quando você chegar, o trono é da graça. E tudo aquilo que a gente sabe que não merece. É exatamente isso e muito mais que Ele deu, está dando e ainda vai dar para você e para mim também. Venha logo. Vem depressa. Confiadamente. Intrepidamente. A fim de recebermos misericórdia. E acharmos graça. E socorro. Em ocasião oportuna. Socorro, graça, em ocasião oportuna.